Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações do Itaú. Itube 4, pregão desta quinta-feira, dia 5 de novembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já te convido a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Parte inferior do vídeo vai ter aí um botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações ativado, aproveitar ao máximo todo o conteúdo de aprendizado existente aqui dentro do canal e toda a programação aqui, ficar antenado na programação de análise, deixando justamente o sino aí das notificações devidamente ativado. Você pode se inscrever também de forma simples aqui na parte inferior direita do seu vídeo. Se você passar o cursor do seu mouse em cima da imagem inscreva-se, é só na sequência clicar na opção de se inscrever. Análise especial, o foco dela é olhar para diversas periodicidades, como gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, visando ter um panorama geral do ativo desde o longo prazo até o curtíssimo a curto prazo, ou seja, para diferentes perfis de investimentos. Está pensando só no longo prazo, de ficar posicionado mais do que 6 meses, um ano, ou está pensando em ficar posicionado de 3 meses a 10 meses. Então tudo isso aqui vai ser abordado até mesmo do curto prazo. Foco em fazer a avaliação do ativo em cima através da análise técnica, que é minha especialização. Começando pelo gráfico anual, e antes de mais nada, dar mais um recado, as inscrições estão nos últimos dias de inscrição para o curso Invista Melhor usando análise técnica. O link da inscrição está aqui na parte de baixo do vídeo, na descrição desse vídeo. Você vai ter o link para você acessar a página do curso e todos os detalhes. Você vai ter 1 ano de acesso a esse curso, você vai ter 24 lives exclusivas comigo de mentoria para você sanar todas as dúvidas possíveis, e inclusive a parte que você está colocando em prática de tudo que você aprendeu no curso. Você vai ter essa possibilidade de, ao vivo, falar ao vivo e pedir lá falar suas dúvidas, passar para que eu possa agregar o máximo de valor possível na sua caminhada aí no mercado de renda variável. Olhando aqui para então o gráfico anual, na Itube 4 temos uma tendência de alta, só que esse ano está sendo um ano de queda de 28,35%, mais do que o próprio Ibovespa, que nesse momento, pegando aqui o Ibov está caindo no ano 13,46%. Então a Itube tem uma queda, os bancos estão mais fracos do que a média seria vista aqui pelo Ibovespa, que representa aí basicamente o comportamento médio de 77 ativos, os principais ativos na nossa bolsa, na B3. Então, nesse caso aqui, em relação ao gráfico anual, o que dá para a gente visualizar é comparar com um ano que teve essa queda, uma queda também acentuada, que perdeu mínimas anteriores, dos anos anteriores, nesse caso aqui de 2019, esse aqui de 2018. E se aproximou da média móvel exponencial de 13 períodos. Eu poderia até colocar aqui na média móvel exponencial de 10 períodos, dá para ver que houve alguns testes nessa média móvel anteriormente, e depois uma recuperação. Toda vez que testou, houve um processo de recuperação. E com base nessa questão, um ponto a se destacar que outro ano que teve algo parecido de perder 2 mínimas anteriores foi na crise de 2008. Perdeu aqui as mínimas dos anos anteriores, só que no ano seguinte, nesse primeiro ano já gerou alguma recuperação, que é o que está acontecendo aqui, iniciando o processo de recuperação. Lá terminou em queda no ano de 24,59% em 2008. Já em 2009 conseguiu aqui gerar um ano muito forte para cima e superar a máxima do ano anterior. Até da mínima até o fechamento ou máxima do ano seguinte, a gente teve 170% de valorização. Então foi um momento interessante de fazer algum tipo de alocação de longo prazo, buscando ali a questão da simetria, ou seja, na hora que cai, pegaram ali um ativo, tentando pegar um processo maior de recuperação. Significa dizer que vai acontecer a mesma coisa aqui que aconteceu aqui atrás? Não necessariamente, não tem como ter essa certeza. Mas, considerando a tendência de alta, considerando que o ativo faz um recuo aí basicamente de 50% do que subiu nos últimos 4 anos, isso tudo favorece um pouco mais a possibilidade de ter um processo de recuperação. Só que a gente tem que olhar para uns prazos menores e verificar se isso vai aos poucos se concretizando, vai aumentando a chance realmente disso acontecer. No gráfico quadrimestral, essa ação aqui está dentro de uma tendência indefinida, que a gente pode falar que perdeu e fez para cá, perdeu essa mínima, basicamente essa mínima aqui, basicamente deixando indefinido. Só que não veio para fechar abaixo, não permaneceu aqui, está se sustentando acima desse patamar, que é um patamar ali em torno de R$ 21,80 arredondando. O que seria importante acontecer
fazendo aí um processo de comparação com com as outras correções do gráfico quadrimestral, com os outros movimentos de baixa do gráfico quadrimestral. Fazendo toda essa comparação com outras correções maiores, essa que foi a maior que eu falei lá, que foi parecida com 2008, é retornar para cima da média. Então nós já tivemos 2 candles aqui para baixo da média, o que não acontecia antes. Então o desafio agora é terminar esse candle aqui, essa barra aqui do quadrimestral, que leva aí na faixa de 40, na faixa não é, são 80 dias úteis, 80 pregões basicamente. O sinal principal foi superar a máxima do candle anterior e voltar a fechar acima da média. São 2 sinais que tiveram o início de todo um movimento de subida. Aqui também, ó. Esse foi mais fraco e esse aqui foi bem mais forte, o movimento de subida. Então, para ter um próximo movimento de subida, um principal sinal seria, por exemplo, voltar aí a fechar para cima, passar a trabalhar acima pelo menos dos 24,77, voltando para cima até dos R$26 seria mais positivo. E um próximo desafio aqui ficaria lá na faixa dos 28,45. Então, qual o principal indício de que começa a trazer uma expectativa maior de subida, que eu mencionei aqui no gráfico anual, de se ter um ano de recuperação, que pode acontecer um ano de recuperação, assim como aconteceu lá em 2009, no ano seguinte à crise, seria justamente o que aconteceu na sequência, que já voltou a fechar acima e fez todo o processo de recuperação lá em 2009, que terminou lá em cima no ano. Aqui teria que acontecer a mesma coisa, ou seja, volta a fechar acima da média, supera a máxima do que fechou acima da média e aumenta a probabilidade de ter realmente um processo de recuperação da tendência de longo prazo. No gráfico mensal, os principais pontos aqui importantes de desafio para essa ação, só para mencionar que a tendência nesse momento está indefinida, primeiro ponto a ser comentado aqui, a tendência está indefinida. E o primeiro sinal, assim como o gráfico quadrimestral tem uma necessidade para gerar um sinal mais positivo ou de força por parte dos compradores, que apoia ainda mais compra, seja de prazo maior, até mesmo olhar para um prazo menor e buscar operações de compra, de comprar a ITUB 4, é o retorno do preço, voltar para cima da média móvel exponencial de 13 períodos. Gerou no mês passado um primeiro sinal positivo, que foi superação da máxima no mês anterior, só que ele deixou uma longa sombra superior. Na sequência, já abriu aqui o mês com gap de alta e está tendo um forte gap um mês de boa alta de praticamente 10%, 9,5%, onde o desafio principal, aqui tem um desafio intermediário na faixa dos 26,38, mas o principal que eu vejo é na faixa dos 26,77, em conjunto com a média móvel exponencial de 13 períodos. Terminou esse mês, que está no início ainda de novembro, acima da média móvel de 13 períodos. Mês seguinte, gera uma nova máxima. Esse é um primeiro sinal para se ter o quê? Um processo de retomada da tendência de alta de prazo maior. Onde é que ela retoma essa tendência de alta, tecnicamente falando, superando a máxima do último topo descendente, ali no patamar dos R$ 28,56. Esse seria o principal sinal para se ter aí essa sinalização, essa expectativa, vamos dizer assim, mais positiva para o papel para ter um movimento de subida. Para quem já está posicionado, já pensando num longo prazo nesse ativo, tem algum ponto de trabalhar com stop? Sim, se ela está gerando um fundo em cima de uma zona de suporte extremamente importante, olha só, topo, fundo, e chegou aqui, bateu aqui, gerou outro fundo, está de novo voltando para cima da máxima Então ela traz um viés positivo aqui, principalmente para curto prazo. Vamos ver se ela consegue retomar essa tendência de longo prazo, que aqui a gente está falando de médio para longo prazo. Se ela conseguir voltar aqui para cima, já é um sinal um pouco mais relevante e a superação dessa máxima ainda mais relevante. A zona de suporte mais importante fica aqui na faixa dos R$ 22,50, por volta dos R$ 22,50. É uma região aqui de R$ 22,50, um pouquinho mais acima. Enfim, um patamar muito importante. Logo, se isso aqui é muito importante, eu poderia trabalhar com stop aqui para quem está comprado, abaixo da mínima do mês passado. Deixar o stop lá na faixa dos R$ 22,14 seria um dos pontos aí para se trabalhar com o stop, um limite de perda se tiver comprado aí pensando no prazo maior, ou está abrindo uma compra aqui, que é uma das alternativas. Pode aguardar também, vou aguardar aqui, dar outro fechamento acima da média com nova máxima para fazer alguma entrada pensando no prazo maior.
Ou já estou comprado e só vou fazer uma nova entrada, só vou colocar mais ações na carteira de longo prazo de TUB4, se realmente voltar aí para cima da média e gerar uma nova máxima no mês de dezembro. Então são as possibilidades que eu estou comentando aqui em termos de estratégia, em termos de, enfim, que atende aí ao meu perfil. No gráfico então mensal, outro ponto, além dessa possibilidade de compra, desafios eu já cheguei a mencionar na faixa dos 26,77. Acima disso vai falar só lá no desafio na faixa dos 30 pila, que é a região onde parou de subir, começou a cair, aqui parou de cair, começou a subir, ou seja, chamada mudança de polaridade, que era uma resistência, virou aqui um patamar de suporte. Como o preço voltou para baixo, tende a funcionar agora como um patamar de resistência. Então, resistência mais próxima em 26,77, 26,80, 28,56 e R$30, número redondo. Próximo tempo gráfico aqui é o semanal, falando um pouco mais na questão do curto para médio prazo. Tivemos na semana passada um sinal bem ruim, ou seja, o ativo vinha com um movimento de subida que tinha anulado ali basicamente uma tendência de baixa quando ela superou a máxima desse topo. E inclusive testando um fundo ali anterior, essa região de fundo, com essa região aqui de topo que virou resistência, um suporte que virou resistência e de novo aqui resistência. Ela foi lá, deu essa pancada para baixo na semana passada, mas não confirmou esse candle, não perdeu a mínima dele, aumentando a probabilidade de queda. Pelo contrário, já abriu subindo e está aqui justamente nessa semana com alta de 9,5%, que é a primeira semana do mês. E novamente testando a região de resistência ali em torno de R$ 25,60. Começa nos 25,50, 25,60, essa zona de resistência principal. Está aqui brigando para ver se consegue fechar a semana acima desse patamar de 25,60, que já é algo mais positivo. Só em fechar para cima da média já é algo mais positivo. Isso traz uma expectativa um pouco maior de subida, apesar da tendência indefinida no médio prazo, no curto para médio prazo, que é no gráfico semanal. Qual o próximo desafio além desses 25,60? Desafio de fechar acima, fechou acima, suponhamos, fechou acima, gerou nova máxima na semana seguinte. Qual a próxima região ali de desafio? Tem uma intermediária na casa ali dos 26,35, depois passa ali em torno dos R$27 e mais acima a gente já falaria lá na casa dos R$28. São os níveis de resistência, níveis de desafio para esse ativo. E aí, compra esse papel aqui. Se eu fosse fazer qualquer tipo de compra em TUB4, olhando para um gráfico somente semanal, pensando na questão do curto para médio prazo, eu colocaria pouco capital e jogaria o stop para baixo da mínima dessa semana. Depois desse candle aqui, se quebrar essa sequência de mínimas aqui ascendentes, aqui até teve uma quebra, mas ainda estava no segundo candle do movimento, aqui já é o terceiro candle, que aí jogaria o stop aqui para baixo, fez mais uma mínima ascendente, stop aqui para baixo, para quem está comprado no médio prazo, e agora subiria para o stop para baixo da mínima desta semana. E assim sucessivamente. Chegou ali na zona de resistência, vai subindo o stop para quem está comprado no curto a médio prazo. Em termos de se perder essa mínima, seria um sinal de saída na operação. E para quem está comprando aqui, com menos capital, o stop ficaria aqui embaixo. Ela traz um cenário mais positivo de trabalhar com mais capital a partir do momento que passa a gerar até sinais de alta do gráfico diário acima dos R$27. Ficaria mais interessante. Uma região ali bem pesada em termos de resistência para esse ativo, na região dos R$27, que se estende até o patamar dos R$28. Um ponto a ser destacado aqui no próprio gráfico semanal é olhando para um gráfico de 10 dias. Observe que no gráfico de 10 dias o ativo veio, caiu, forte, veio aqui, subiu, ou seja, caiu aqui, subiu, gerou um topo descendente, caiu mais forte aqui, e agora gera um fundo, ou seja, basicamente ela ficou com topo descendente, topo é descendente, mas o fundo é ascendente. Isso é uma tendência indefinida médio prazo. Como eu já disse no mensal, essa ação retoma a tendência de alta de longo prazo se superar os 28,56. É isso aqui. A mesma coisa aqui pelo gráfico de 10 pregões. Cada barra desse aqui significando 10 pregões. Mas ponto positivo. Depois desse candle aqui de indefinição, houve um grande candle de alta que conseguiu romper algumas máximas anteriores, umas 3 máximas anteriores, sem considerar até essa questão aqui do candle que foi o primeiro. Volta, inclusive, a fechar para cima da média móvel 3 períodos. Esses 10 dias, nesses 10 dias que está perto de encerrar,
foi lá embaixo e está voltando para permanecer aqui acima. Então ela está dentro de um movimento de subida, de um fundo ascendente que cria uma expectativa de subida mesmo, de ter algo mais para cima. Baseado nesse cenário, baseado nessa questão, que eu olharia aqui mais para um gráfico diário e buscaria operações na ponta compradora desde que aconteça ou uma lateralização, que a tendência aqui basicamente é a tendência de alta, eu diria assim, indefinida com viés de alta. Quando ela foi lá embaixo, ela ficou mais para indefinida quando ela volta lá no fundo anterior. Mas quando ela volta a fazer esse gap de um lado, gap de outro, deixando basicamente uma ilha de reversão, ela torna o cenário mais positivo. E a gente já viu isso ali no gráfico de 10 dias que eu acabei de demonstrar. Mas positivo de já abrir uma compra aqui, em cima da região de topo anterior, em termos de relação risco-retorno, isso não encaixa para mim. Ela pode continuar subindo. Mas seria um papel baseado na questão de poder ter algo mais para cima, seja pela recuperação que está sendo exibida aqui num gráfico mensal, seja pela recuperação que está sendo exibida aqui pelo fundo ascendente do gráfico de 10 dias, ou pelo sinal de retomada aqui para cima da média novamente no gráfico semanal. Isso tudo favorece o quê? Houve algum processo de lateralização de alguns pregões, pivô de alta, primeira possibilidade de compra. Houve algum retorno do preço se afastando mais dessa região dos R$ 25,75, até depois tem ali na faixa dos R$ 26,15 de resistência, se afastou mais e trouxe a oportunidade de uma compra com pelo menos com a relação risco-retorno de 1 para 1,5 para o topo anterior, também é outra alternativa de entrada. Ultrapassou, vê que passou direto, gerou retorno, fundo ascendente, enfim, gerou fundo ascendente para cima da média ou próximo da média, já habilitaria ali a possibilidade de abrir compra de swing trade na YouTube 4. Então tem esses desafios que eu acabei de citar. O ponto importante aqui de fazer uma comparação é em relação ao gráfico de YouTube 4 e até BBDC4. A gente dá para ver que YouTube 4 vinha aqui com a formação até parecida com ombro, cabeça, ombro. Se tivesse parado por aqui, gerasse uma queda. Isso aqui seria um ombro, cabeça, ombro. Isso seria uma mudança de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Mas quando ela joga isso aqui lá em cima, ela descaracteriza essa formação, ela afasta a possibilidade de se ter realmente um movimento já tão relevante para vir para baixo, ela reduz essa possibilidade, não é que ela tira totalmente, que não vai mais acontecer isso. Não, é só a questão de ela reduz essa possibilidade e traz um cenário melhor para se planejar operações de compra de swing trade nesse ativo. Comparando então com o BBDC4, está diferente. Por quê? Porque o BBDC4 fez também, que está com um sinal parecido com o de um ombro, cabeça a ombro, e pode confirmar isso aqui, perdendo basicamente uma linha de pescoço que está descendente. Ou seja, perdendo basicamente o fundo aqui dos 19,91, aumentará a probabilidade de queda. O primeiro sinal negativo seria perto dessa mínima aqui. Já em TUB está aqui assim, ó, em cima. Então está tendo nesse momento, no curtíssimo prazo, tendo um melhor desempenho do que BBDC4. Nesse caso aqui, entradas que eu já comentei, fundo ascendente aqui, pivô de alta, se ficar aqui de lado, gerar pivô de alta, ou passa direto e passa a gerar fundo ascendente pelo menos acima dos 25,60, foco em compra de swing trade em YouTube 4, seriam as alternativas que eu vejo de entrada. Então, de maneira geral, qualquer que seja a entrada que venha a ser feita aqui, eu colocarei menos capital. Gerou a confirmação de alta, falando de entrada aqui que eu falando semanal, né? De curto para médio prazo. De médio para longo prazo, também menos capital, mais capital se gerar realmente um sinal de alta que aconteceu ali nas vezes anteriores que teve um movimento para baixo das médias, voltou para cima da média, superou a máxima do que no anterior, possibilidade de abrir a operação de compra, seja pelo gráfico mensal ou até mesmo pelo gráfico quadrimestral, e a gente já está falando num prazo mais longo aí de ficar posicionado 3 quadrimestres, ou seja, basicamente um ano, até basicamente 10 quadrimestres. Então, é uma operação de mais longo prazo mesmo, tentando pegar uma melhor assimetria, ou seja, uma melhor relação risco-retorno. Ou seja, entrou comprando aqui, colocou stop aqui, essa distância aqui calculada, você projeta isso aqui para cima, tentando pegar aqui essa diferença em termos de relação risco-retorno. Arrisca menos para tentar ganhar mais. É o que encaixaria aqui em cima de Itaú. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Lembre-se que você também gradativamente, estudando de forma correta, você também pode fazer as análises que eu publico aqui para você, porque eu compartilho aqui contigo,
basta você se inscrever no curso Invista Melhor usando Análise Técnica. Na parte inferior aqui do vídeo você vai ter o link direto ao curso. Grande abraço e até a próxima.